Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui mais um podcast, dessa vez com o professor Márcio, que irá contar um pouco da sua história, seus pontos de vista e suas vivências dentro do Claudino. Bom, então vou começar apresentando. Meu nome é Márcio, segundo ano meu no colégio. Trabalho para a disciplina de História e esse ano também com algumas turmas de ensino religioso. E eu sou professor já fazem aí 13 anos. Então, eu comecei minha carreira em 2010, lecionei em Santa Catarina há alguns anos. Trabalhei em alguns colégios grandes, assim, até um deles era maior que o Claudino, assim, em termos de porte e tudo mais. E a partir do ano de 2015, assumi o concurso do Paraná, né, concurso de 2013, e fiquei 7 anos em reserva. Então, trabalhei lá em reserva em 4, 5 escolas diferentes. Uma experiência muito boa, né, um pouco diferente do que a gente conhece aqui no município, era outro núcleo. E daí, desde o ano passado, a gente tomou uma decisão familiar, né? Tenho 5 filhos, então a gente pensou um pouco mais sobre a questão da... E vem mais ainda, né? Olha, no momento não vem nada. Assim, a gente pensou um pouco, né, em priorizar esse aspecto, né? Porque cidades do interior são, digamos, muito mais tranquilas para você poder ter até mais liberdade em termos de segurança e tal. A gente pensou um pouco sobre isso. Tem um filho também que é meu aluno, né, na escola, né? Está no nono ano, também está bem adaptado, e as minhas meninas que já frequentam, têm idade escolar, já frequentam escola, também gostaram bastante de Piranga. Então, assim, em termos de qualidade de vida, para a gente foi uma experiência bem bacana. Então, como foi a grande vida do Márcio até chegar aqui, né? Como foi até chegar aqui? Tá, então vamos falar um pouquinho da vida privada, né? Isso é uma coisa que a gente não conversa muito, sabe? Não é nem para isso. Porque nós não estamos numa sala, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Primeiramente que é difícil a gente falar sobre si mesmo. Todo mundo tem dificuldade. Bom, eu nasci numa família que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Tem uma grande diferença de idade para eles. Então, um tem 16 anos a mais que o outro, tem 10. Meus pais sempre foram uma condição muito simples, né? O pai sempre deu duro, trabalho para a vida inteira. Minha mãe também trabalhou um bom tempo. Depois fez trabalhos mais trabalhando como autônomo, na verdade, vendedor e tal. E eu, na adolescência, sempre estudei, né? Até sair do ensino médio em escola pública. Não vou dizer que eram outros tempos, não faz tanto tempo assim. Eu saí do ensino médio em 2006. E, assim, eu digo que, em termos de escola, eu era um bom aluno. Assim, naquele tempo não tinha celular, né? Uma diversão era jogar futebol na rua e tal, andar de bicicleta, esse tipo de coisa mais saudável. Consequentemente, né, tive eu acredito, um período escolar tranquilo. Não aconteceram muitas emoções fortes. Saí do ensino fundamental, fiz o ensino médio, e ali eu comecei a me desanimar com a escola. Né? Assim, fui trabalhar à noite, trabalhei à noite, que é bem cansativo, desgastante. Né? Todo mundo que estuda à noite fala sobre isso. E daí eu já engatei, saindo do ensino médio, faculdade. Eu prestei vestibular para 3 cursos, não tinha dinheiro para fazer os cursos que eram privados na época, né? Mas em nenhum momento eu pensei que a minha área fosse outra. Então, fiz licenciatura em História na FAF, de Nova Vitória, sou natural de Nova Vitória. Vivi lá até completar 25 anos em alguns meses, e daí a gente, família, fomos para reserva. Né? E minha experiência acadêmica foi uma experiência boa. Assim, não tive muitos problemas na graduação, né? Como tudo, tem áreas que você gosta mais ou menos. A gente amadurece bastante na entrada da vida adulta, então aquela rotina maravilhosa de você acordar cedo, né? 6 e pouco da manhã, você trabalhar o dia todo. Trabalhei em fábrica de embalagem, fui carteiro, fui panfleteiro no supermercado, né? Fiz bico e tal. Nunca fui um cara da área rural, sempre fui um sujeito que viveu na área urbana. Então, tinha essas dificuldades que a gente tinha que tentar sanar. Então, até para continuar, eu fiz a minha graduação. Tem um período de um ano que eu fiquei, na verdade, sem fazer a pós-graduação, sem engatar ela de fato. Fiz algumas disciplinas que eu queria ter feito, né, em outros cursos. Né? Fiz ali uma disciplina de letras, no caso latim, umas coisinhas, né? Eu tinha muita curiosidade, gostava.
E daí eu fui fazer a pós-graduação, terminei ela no comecinho de 2014, apresentei minha monografia lá e encerrou. Né? Sempre, nessa época ainda eu tinha, sempre buscava fazer curso de formação, mas eu ainda não tinha aprendido de fato a estudar da forma como eu hoje ensino os alunos a fazer. Porque todo mundo que é meu aluno, não sei se vocês já foram, o nosso cameraman ali também é meu aluno, ele sabe que eu tento fazer isso, né? A gente tem que tentar, né? E uma das coisas assim, que mais me entristece quanto a esse aspecto é que na escola todo mundo fala para o aluno, você precisa estudar, mas infelizmente é tão corrido que poucos ensinam como você faz e como você tira o melhor proveito de estudar. E o fato que a primeira coisa que isso nos ensina, né, estudar, o hábito de estudar, é que isso muda a nossa vida. Né? A principal coisa. Eu sempre brinco com os alunos às vezes, né? Às vezes não é culpa deles, às vezes é pressão de fora. Ou a família tem uma visão assim muito imediatista para as coisas, né? Ah, vou estudar para ter um bom emprego. Poxa, se você estudar só para ter um bom emprego você está ferrado. Porque, primeiramente, você tem que mudar a si mesmo. Depois você vai ter as consequências de estudar. Né? O pessoal quer o prêmio sem ter percorrido ainda o trajeto. Daí não tem como. Né? E assim, eu, nessa mais de década de sala de aula, acredito que eu amadureci. Claro, eu comecei isso, eu tinha 20 anos. Né? E muitas coisas acontecem na vida que você vai aprendendo. Né? Então, assim, muitas coisas que eu antes pensava, como acadêmico e tal, eu tive que rever tudo. Né? Tive que pegar tudo aquilo ali, né? Foi bom, beleza, não vou esquecer, aprendi e me refazer novamente. Então, assim, essa experiência foi interessante, né? Lá por meados de 2013, por aí, muitas convicções que eu tinha, questão da própria personalidade e de você buscar uma nova fase na vida e tal. Acabei revendo muitos pontos de vista e busquei realmente estudar mais. Então, desde então, não abandonei o hábito de estudar, nunca parei de ler nada, nunca parei de estudar nenhum assunto. Primeiramente porque isso faz parte do trabalho como docente e, em segundo lugar, porque isso faz bem do ponto de vista humano, né? Isso nos torna melhores. Né? E, pelo menos em tese é para ser isso. Né? Você consegue discernir melhor as coisas, enxergar as coisas de outra forma. Professor, o que te levou a escolher a profissão de professor? Nossa, é uma pergunta bem objetiva, porque quando fizeram essa pergunta para mim no primeiro dia de aula na universidade, eu não sabia responder. Eu sei que eu estava lá fazendo o curso de História. Mais tarde eu fui vislumbrar o que aconteceu. Eu tinha, assim, na vida da gente tem professores que são bons, razoáveis, né? Uns nem tão bons, nem tão razoáveis, e tem os professores que fazem a diferença. Os professores que fazem a diferença, infelizmente, eles são minoria, né? Porque tem pessoas que gostam mais de uma área, gostam menos e tudo mais. Mas, né, no meu caso, foi um professor de história que me deu aula por só 2 anos. Então, nossa, o cara falava assim sobre qualquer assunto e aquilo ali era música para os meus ouvidos. E, assim, materialmente, como eu não tinha lá muitas condições, na época, como adolescente, criança, e eu tinha meus irmãos mais velhos, eles herdavam muito material didático. Então, a minha leitura, assim, na adolescência era praticamente o que emprestava na biblioteca da escola, né? Li coisas legais da escola, né? Diários de Marco Polo, literatura e livros didáticos. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler história. Quando eu tive aula com esse professor, eu pensei, nossa, dá para ser melhor nisso. Eu achei legal. Eu gosto de história, então vamos juntar a fome com vontade de comer. Né? Vamos fazer esse estudo de história. Mas, digamos assim, é aquela situação. Eu não me imaginava uma sala de aula. É diferente. Então, até quando fui fazer estágio, tal, foi bem tranquilo. No terceiro e no quarto ano da graduação, imaginei, eu tinha lá 19, 20 anos, estava em sala de aula. Né? Molecada ali com 11. Pegava o ensino médio, tinha um que tinha 17. Né? Eu estava dando aula pro cara com 19. Era bem complicado. E eu vi que a gente não aprende tudo na faculdade. Então, a principal coisa que eu percebi, olha, se eu escolher isso realmente, eu vou ter que aprender muito. Eu vou ter que me reinventar, vou ter que achar um jeito de aprender com quem sabe fazer isso. Então, assim, ao longo do tempo a gente vai por tentativa e erro. Foi muito tempo até a gente aprender alguns caminhos assim, que facilitam mais o trabalho. E a questão do gosto, eu acho que ensinar alguém é uma coisa meio que da condição humana, sabe?
todo pai, toda mãe é um pouco professor, todo mundo que ensina alguém a fazer algo é um pouco professor. Então não é uma coisa assim tão difícil de você enxergar. Tem pessoas que acham que não, a profissão é uma coisa assim quase sobrenatural, porque você tem que nascer daquele jeito. Na verdade, eu acredito que a primeira coisa, o essencial para você ser um professor é que você tenha realmente um conjunto de coisas a ser ensinadas e segundo, que você saiba ensinar isso. O saber ensinar isso é um trajeto assim, você percorre com certa dificuldade. Mas o conjunto de coisas que você tem que ensinar, você consegue, em até curto prazo de tempo, obter. Então, eu, mais tarde, fui olhar para isso, para essa escolha, né? Assim, segundo ano dando aula, eu pensei, nossa, mas eu realmente gosto de fazer isso. Não é uma coisa que me pesa, né? Claro que cansa, né? É aquela situação. Quando você faz uma atividade que você realmente se esforça, você vai cansar. Né? Quem fica deitado na rede o dia todo, não tende a dizer que está cansado. Né? Quem está dormindo até meio-dia não vai acordar cansado, pelo menos não deveria. Então, quando você trabalha e busca fazer as coisas da forma correta, você vai cansar, mas você vai ver o fruto do trabalho. Né? Ainda que ele não seja lá aquela coisa que alguns sonham. Né? É só pensar um pouco. Por exemplo, das turmas que se formaram na escola que eu estudei a vida inteira, lá, o Colégio Estadual Neuza do MIT, lá num bairro lá de Belo Vitória, o pessoal que se formou no mesmo ano, na mesma turma, acho que 4 ou 5 foram fazer faculdade depois. Né? Tinha uns 90, 100 alunos ali dos terceiros. Eu acho que isso é meio que natural. Uma coisa que eu acho assim, que é um pouco complicada é que se criou muito, né? A gente compreende as mudanças da sociedade, mas uma propaganda, uma coisa assim, maluca em torno da universidade. Eu digo assim no Brasil. Porque se mistificou demais a história da universidade. Tem duas coisas que contam muito bem como isso é no Brasil. Eu acho que a gente tem que se situar nem uma coisa nem outra, no meio termo. Tem um historiador, o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, que escreve um livro, Raízes do Brasil, uma historinha. Né? Uma historinha. Ele conta o que era ser bacharel no Brasil. Bacharel era a pessoa que tinha o ensino superior. Né? Então lá por 1920, por aí, mais 100 anos atrás, as pessoas elas não queriam o conhecimento, elas queriam o título. Né? Então o sonho do pai, da mãe, era que o filho fosse doutor. Né? Fosse formado em direito, fosse médico, tivesse um ensino superior. Porque isso era visto como uma garantia de emprego, de bom emprego, de estabilidade, etc. Isso, com o passar do tempo, não se tornou uma regra. Ao mesmo tempo, tem um romance do Lima Barreto, a questão lá do Major Quaresma, né? O triste fim do Policarpo Quaresma. No começo do romance, tem uma cena engraçada. Tem duas velhinhas na rua e estão olhando lá o apartamento do Major Quaresma. E lá no apartamento do Major Quaresma tem uma estante de livros. Né? Daí as velhas perguntam, né? O que esse Major está fazendo com essa livraiada na casa dele aí, né? Ele, por acaso, é bacharel. Então, assim, no Brasil a gente conseguiu, infelizmente, criar essa situação, né? As pessoas, elas querem o título, não só do ensino superior, muitas vezes, né? Sem ter que ter estante de livros do Major Quaresma. Então, ou ainda, veja, o Major Quaresma não precisava estudar, mas ele estudava. Não precisava para o emprego dele. Então, essa é a diferença crucial entre nós e outras sociedades, né? Outros estados, porque em outros países é absurdo você dizer que o aluno acha que ele não precisa estudar. Né? Assim, nossa, o pessoal fica chocado. É uma coisa bem brasileira, aliás. Um problema bem brasileiro. Assim, aprendendo ao longo do tempo, no trabalho pedagógico também, um erro que os alunos cometem, né? Assim, se fala muito, não, vamos estudar para a prova, estudar para a prova, estudar para a prova. Vamos estudar todo dia. Vamos estudar todo dia, porque daí é um dia que você não perdeu as aulas que você aprendeu. E estudar todo dia vai tornar um hábito. E tornar um hábito torna fácil. Então eu acho que esse que é o verdadeiro problema. Bom, falei um pouco demais, me estendi, mas a ideia é mais ou menos essa. Né? Eu me vejo como professor, é uma coisa que eu gosto de fazer. Me sinto bem em sala de aula, em um momento que se dá no pé, né? Vejo que hoje a situação é bem difícil, tem problemas e mais problemas na escola. Né? Mas é aquela coisa. Né? A gente tem que ofertar o conhecimento porque ele produz um bem na sociedade. Né? O papel da escola, pelo menos, deveria ser visto como isso. Né? E o aluno precisa crescer, ele precisa de cultura, precisa de conhecimento. Todo mundo precisa de cultura e conhecimento. Então, eu acho que é por aí. Professor, se você não fosse escolher a profissão de professor, qual profissão você escolheria? Nossa. É uma pergunta difícil também. Milícola.
O senhor falou que já quase. É, na verdade, eu tive uma escolha para fazer muito jovem, que foi ingressar na carreira militar. Então, quis, mas daí na hora eu coloquei na balança e eu não ia conseguir fazer graduação e fazer um outro curso militar muito cedo, né? Até pouco tempo atrás eu tinha um pontinho de esperança de fazer na verdade, uma especialização que seria um concurso, né? Do Exército oferta para oficiais professores. Mas aí passou, tô ficando muito velho para pensar nisso, então não posso mais fazer. Mas não tenho frustração nenhuma quanto a isso, porque para mim, em primeiro lugar, é ser professor. Mas seria uma boa alternativa. Acho que no momento, na juventude, eu gostava mais, só que com o passar do tempo você começa a ver problemas também. Outra coisa que eu gostaria de fazer, se eu fosse fazer hoje, mais maduro, um curso, seria algo relacionado à área de direito ou psicologia. Talvez, né? Talvez. Mas assim, eu não tenho muita disposição, assim, né? De passar pela rotina de ficar ali presencialmente 4 anos e tudo mais. Você vai ficando, digamos assim, um pouco receoso desse meio, né? As coisas também mudaram bastante de lá para cá. Senhor, como foi a universidade? Já que a gente sabe que a universidade hoje em dia no Brasil ganhou. Tá. Ainda mais com o senhor que é polêmico, né? Polêmico, né? Sou uma pessoa polêmica. Tá. Vamos falar um pouco da universidade, então. Quando eu comecei minha graduação, eu era um peixe que estava fora d'água. Eu não sabia o que era o meio acadêmico. A minha área você aprende muito, assim, coisas do tipo engessadas na escola. Então, pelo menos no ensino de história que eu recebi na escola, os materiais didáticos, ele era assim, bem engessadão. Então, na universidade, tudo isso é desfeito. Você começa a ver, opa, mas tem o dedo do historiador, tinha a opinião do cara, né? As ideias que esse sujeito concordava, para elaborar aquele estudo ali. Então, assim, foi no começo aquele tratamento de choque, porque Donado estava no ensino médio, né, no ensino noturno, dali a algumas semanas, né, passou janeiro, eu estava na universidade, eu tinha que fazer leituras diárias de textos, de coisas bastante complexas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, assim, o primeiro ano foi um choque. Eu estava me situando, né? E daí no segundo, terceiro e quarto ano, a parte boa disso é que quando eu me vi obrigado a essa carga de leitura, acabei gostando da coisa. Então, comecei a ler outros assuntos e literatura, comecei a gostar a partir daí também, né? Mas isso era bem jovem, bem cru ainda para muitas coisas, não entendia. Daí o que aconteceu comigo e com alguns outros amigos meus, né? Não porque eram meus amigos, foram coincidências. Lá no terceiro, quarto ano, eu comecei a perceber que existiam coisas que sempre se repetiam, como se fosse um padrão, né? Ou seja, eu não sei como é que são as universidades como um todo no Brasil, mas geralmente, né, os professores eles colocam um conjunto de bibliografia para o aluno seguir. Então, tá lá, leia isso. Pronto, acabou. Você leu isso aí, você está habilitado para entender bem a matéria, para ir bem nas provas e assim por diante. Então, não tem problema nenhum. Só que eu comecei a perceber que esse padrão não só se repetia nos outros cursos, né, como ele virava mais ou menos o senso comum na universidade, né? E veja, o que é uma coisa terrível? A universidade surgiu lá no século XIII para ser um lugar de discussão, de debate. Então, assim, para se discutir o contraditório, o oposto e tudo mais. Então, nunca existiu uma ditadura do pensamento único na universidade, pelo menos na Idade Média, ao contrário do que se fala. E hoje, né, eu temerariamente penso que tem lugares, se tem cursos que isso acontece. Né? Tem que ser assim, porque o professor escolheu esses livros para você estudar e isso tem esse aqui, né? Acabou, o universo termina aqui na opinião do professor daquela disciplina. E isso é um prejuízo terrível, né? Então eu e os meus amigos ali, no caso, a partir de 2012, por aí, a gente começou a enxergar, opa, por que será que ele está lendo o mesmo livro que eu, esse cara está lendo um texto de um autor parecido com esse, o que será que está por trás disso aqui, o que está acontecendo? E quando a gente começou a confrontar com coisas novas que a gente estava descobrindo, meu Deus do céu, a coisa é muito maior. Né? Parece que você vivia numa ilha e você descobriu, né, que além da ilha e daquele pedacinho do oceano, tem um continente do outro lado. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Ele, claro, né, o que a gente tem que ter como critério? Né? Na dúvida, leia tudo. Eu sei que a vida é curta para ler tanta coisa, mas na dúvida, leia o fulano, o beltrano, e leia
lê a crítica a esse cara. Daí você vai conseguir chegar a uma conclusão mais lúcida, né? Que não se vira um repetidor exaustivo das mesmas coisas. Não é que eu sou polêmico, é que assim, eu acho que a gente tem que sair muitas vezes do lugar comum, da zona de conforto. Né? Então, assim, muitas coisas que a gente vê, né? Por exemplo, eu não consigo aceitar. Por exemplo, tem um material lá, um assunto X, né? Daí você descobre que tem um assunto muito maior que abraça aquilo ali e muito mais difícil de entender. Claro que eu não vou ser louco de pegar aquele material ali para pesquisadores no superior e tá aí galera, vamos ler isso aqui. Não, a gente tem que fazer a chamada transposição didática, ler, ver o que pode ser feito e o que não pode. Como em algumas turmas eu falo, geralmente a aula é a pontinha do iceberg. Lá embaixo tem muita coisa, eles não fazem ideia. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Isso faz bem, né? Faz bem, isso faz o aluno pensar, né? Opa, né? Geralmente causa um impacto assim bem ruim. No começo é ruim, né? Assim, o que esse professor tá falando, cara? Da onde que veio esse cara, né? Mas a ideia é fazer isso, né? É fazer que o aluno acorde de alguma forma. E hoje em dia, professor, como que o senhor acha que está sendo ensinado no Brasil? Tá. Hoje o pessoal, eu digo como um todo, abraça a primeira coisa que vê pela frente e acha que é um salva-vidas. Desculpa, mas assim, eu acho que a gente tem que entender que depois da pandemia a coisa de fato mudou. Né? Mas não só ela. Né? Ou ela mudou, ela nos mostrou o que a gente não queria ver. Né? Então, assim, existe hoje uma estrutura material gigantesca e muito melhor do que qualquer outra época. Então, por exemplo, eu nunca imaginei, né, na escola a gente ter internet na sala de aula, né? Televisão, quando se queria assistir alguma coisa lá décadas atrás, era aquele carrinho, né? Uma TV quadradona de tubo, fita VHS e tal. Aquele computador branco, meio amarelado já, né? Aquele Pentium 2 que não ligava nunca, né? Então, assim, era um sofrimento material para a escola, né? O pessoal mais antigo pegou material mimeografado, não tinha xerox, não tinha material para o aluno, às vezes, né? O aluno, esqueci um lápis. Puxa, mas ninguém tem lápis. Então, assim, esse tipo de coisa, material, foi muito bem resolvido. Nesse aspecto, a gente não pode reclamar. De fato, não pode. Né? Só que, com o passar do tempo, se relaxou a exigência. Como um todo. Se relaxou no ensino básico, se relaxou no ensino superior, se relaxou em tudo. O pessoal estava perguntando, né? O Paulo tinha falado um pouquinho antes informalmente sobre o PSS. Quando eu fiz o programa, não tinha PSS. Né? Então, o vestibular que eu fiz envolvia tudo. Então, vocês imaginam, né? Eu tentando passar numa prova de química, prova de matemática, prova de física. Mas até 2000 e pouco era por aí. Né? Então, assim, tanto que na minha sala da graduação tinha 3 alunos com 17 anos. O resto era tudo gente bem mais velho. Então, era uma coisa assim que o acesso ao ensino superior foi confundido com a facilitação da coisa. Né? E isso vai atrair quem, né? Eu acho que o professor Alan falou sobre isso, né? Fazendo uma citação do que ele diz. Né? O aluno que tem um alto rendimento no ensino público ou no ensino privado, ele não vai buscar a carreira de licenciatura. Ou seja, acaba nivelando. Né? Todo mundo tem acesso, mas a própria oferta da coisa em si já separa. Né? E eu vejo, claro, que todo lugar a gente tem dificuldades. Tem profissionais bons e ruins em tudo. Né? Só que, é claro, né? A gente não pode negar que a gente está um declínio em termos de produtividade. Né? A gente, às vezes, como eu falei, não só se ilude, mas fantasia bastante em termos de coisas bem práticas. Às vezes tem coisas que a gente escuta na sala que você não acreditou ou perguntou. Tem coisas básicas. Então, a gente vê, né, que a coisa não está melhor. Professor, mas história que acontece em sala de aula, história engraçada, envolvendo aluno? Tá. Olha, história engraçada, que eu me recorde de coisa assim... Engraçada eu não diria tanto, né? Mas eu dei muita risada quando eu trabalhava no interior de reserva, porque o ônibus vivia quebrando. Então, na hora de voltar, era 6 da tarde, né? No inverno, todo mundo embaixo dos pés de eucalipto, na beira da estrada, aquele vento cortando, né? E os alunos lá tudo encolhido, né? Esperando alguém chegar para arrumar o ônibus. Né? Então, assim, são coisas que acontecem no interior. Acho que em Piranga
não tive experiência de ir para o interior ainda para saber. Né? A gente, na escola, percebeu uma coisa bem interessante. Né? Existia mais vivacidade dos alunos antes. Né? Então, assim, o pessoal tinha mais disposição. Né? Hoje em dia está todo mundo mais para lá do que para cá, todo mundo meio morto. E eu vejo que isso é meio padrão, né? Todo mundo fala, não, mas todo mundo hoje é muito apático. Parece que é uma coisa bem preocupante para mim, porque o adolescente e o jovem hoje não tem muita alegria, né? Parece que está sempre deprimido. Né? Então, é por aí. Em tempos de escola tem N histórias, né? O pessoal aprontando no intervalo, esse tipo de coisa não mudou nunca, né? Porque antes o pessoal, assim, vamos dizer assim, que não existia uma maldade que hoje pode existir. Coisas como tem acontecido no estado, não só no estado do Paraná, mas coisas de atentado, mas ninguém tinha medo de ir para a escola. Não tinha por que ter medo, né? Vamos dizer assim. Beleza? E assim, professor, Léo, hoje em dia, como o senhor é mais, vamos usar o termo polêmico, igual, é muito difícil de ensinar, tem alguma história sobre isso, dentro da sala ou coisa assim? Ixi, uma boa pergunta. Bom, eu fui... Vamos tocar no assunto que todo mundo quer saber, né? Não tem problema. Então, assim, quando eu cheguei no Claudino, eu tive uma estreia em grande estilo. Vocês imaginam. Então, primeira semana de aula, pra mim nada de extraordinário, sempre trabalhei dessa forma. E daí começaram algumas coisas um pouco estranhas a acontecer. Eu sou meio devagar, bom, eu era novo na escola, nunca tinha conversado com nenhum Desculpa colega. interromper o senhor. Mas o senhor pode falar sobre isso mais a fundo também, da história que aconteceu quando o senhor chegou aqui? Ah, sim. Então vamos lá. Então, Só pra... sim, só pra... Quem não sabe, né? Às vezes tem um pai... Então, assim, quando eu cheguei na escola, fiz o meu trabalho como sempre fiz na vida. Eu era um indivíduo novo no colégio, não tinha trabalhado aqui. Né? E daí, umas falas que eu fiz em sala de aula foram totalmente, vamos dizer assim, manipuladas. Né? Essa é a palavra. Nunca disse certas coisas que começaram a atribuir minha pessoa. Pessoa, chuva de calúnias, né? Começaram acusações, taxações, né? O professor fez apologia a isso, é nazista, é racista, é não sei o que lá. Né? É um caminhão de coisas assim, sem fundamento. Né? Eu lembro que uma delas, eu comentei em sala dela, eu fiquei muito revoltado com a sala, porque eu tinha comentado, acho que até era na sala do nosso cameraman aí, né? Certo? Era, né? Sobre a questão dos mortos no Holocausto e os mortos no Stalinismo, fiz uma comparação ali, e daí o pessoal veio falar que eu fiz apologia de uma coisa que eu estava condenando. Eu falar que, sei lá, um pé de cebolinha é menor que um pinheiro, não é você falar que você está fazendo apologia de uma coisa ou de outra, né? Opa, até me abaixei aqui, sem querer. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, porque eu recém tinha chegado na escola, né? De repente caíram meteoros sobre mim, eu nem sabia de onde vinha. Foi apurado, tudo foi muito bem documentado, né? Eu sempre falo e tive muito apoio da equipe pedagógica, da direção, né? Qual que foi a situação, né? Por razões desconhecidas da minha parte, né? Foi se criar um ambiente desfavorável para minha chegada, né? Sendo eu em luz desconhecida. Né? Tanto que, a verdade seja dita, poucas pessoas conversam comigo assim a fundo ou informalmente para ver o que eu penso, o que eu acho. Aliás, eu não fico falando o que eu penso, o que eu acho, é opinião pessoal geralmente, né? Tanto que as coisas que eu disse, nada tem a ver com opiniões, né? É tudo embasado naquilo que é feito de estudo prévio. A gente não vem aqui para opinar sobre uma coisa ou falar que você acha isso ou acha aquilo. A gente vem para fazer o nosso trabalho. E foi um momento difícil. Então, assim, a situação, infelizmente, em outros momentos, né, virou quase que uma espécie de aversão pessoal de um grupo de pessoas. Não sei se é só aluno, mas aparentemente é só aluno. Quero imaginar que seja só aluno. Né? E com o passar do tempo a coisa foi suavizando. Né? Tem uma certa antipatia de alguns, porque caíram na mentirada que surtiu efeito, infelizmente, né? Você sabe que a calúnia é uma coisa difícil de você apagar, né? A difamação é uma coisa difícil. E para a sociedade também ficou ruim, porque de repente o cara tá me vendo na rua, aquele professor fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Né? Então é complicado em cidade do interior. Eu no primeiro momento fiquei bastante triste, bastante chateado, né? Mas em nenhum momento eu pensei em abandonar, porque eu sou daquela, né? Que
frases dos nossos avós, né? Aquele que não deve não teme. Então, nunca temi nada, né? Porque eu não devia e não devo. Então, eu acredito que foi uma situação superada, né? Quero crer que sim. E desde então, as coisas foram naturalmente acontecendo, né? Tenho hoje, digamos assim, mais contato com a maioria dos meus colegas, né? Converso mais com uns com outros, coisa que tem a ver com afinidade, mas no momento sou um tipo de sujeito perturbado mentalmente para sofrer esse tipo de acusação. E outra coisa, são coisas que disseram a respeito que são, na verdade, problemáticas do ponto de vista criminal, né? Porque, sei lá, acusa alguém de fazer apologia a alguma coisa, ou defender algo que é crime, opa, eu tenho que provar que esse cara fez isso aqui, porque senão vai ter N consequência. Então, acho que foi mais ou menos por aí. Só que, de fato, é bem complicado, né? Assim, a minha estreia, os primeiros meses aqui foram difíceis, né? O pessoal, alguns colegas, os professores também nem estavam entendendo o que estava acontecendo no meu lado. Esse sujeito, o que você está fazendo aí, né? Esse cara é meio maluco? Na verdade, não. Pode mandar ver. E hoje em dia, como tá ensinar aqui, professor, por causa disso? Tem Olha, alguma turma, alguém que ainda olha, das turmas que eu odeia tenho. o senhor, coisa assim? Das turmas que eu tenho esse ano, eu acredito que aluno que não gosta do professor tá cheio. De qualquer professor. Às vezes tem aquele aluno que consegue não gostar de nenhum. Né? Consequentemente, tem alunos que gostam mais de um ou outro professor, se alinham mais com aqueles professores, né? Em termos de pensamento e tal, beleza. Liberdade humana. Agora, esse ano, ainda bem, graças a Deus, não tive problemas quanto a isso. Né? Tem o pessoal que quando você fala alguma coisa, né, meio assim, engole e desce quadrado aquilo, né? Faz mal, né? Mas não é porque o professor está defendendo alguma coisa, né? É sim pelo fato de que quando a gente tem que abordar o conteúdo, a gente tem que ter uma visão mais ampla, como eu falei no começo. E é isso que o pessoal às vezes não entende. Uma visão muito restrita, muito fechada, né? Muito fruto de algumas influências midiáticas, eu não sei. Né? E hoje em dia, aí, professor, o que as pessoas falam, que nem eu tava falando que o senhor é polêmico, o que levou a isso, professor? Ixi, é aquela história, né? Eu não, é engraçado, né? Eu discuti com alguém, nunca discuti na escola, nunca briguei com ninguém na escola. Como é que eu vou ser polêmico? Eu acredito que hoje existe, não por causa desse momento atual, mas de 6, 7 anos atrás, um processo de radicalização política. Então, hoje, infelizmente, tudo está politizado. Né? Por exemplo, eu falar que a parede é branca, né? A parede vermelha vai se chatear comigo e dizer, olha, como é que você está falando que essa parede é branca? Nós todos somos paredes. Né? Então, assim, eu acho que existe para dentro da escola, da sociedade como toda a absorção de coisas que criam atritos, né? Digamos que todo mundo pisa em ovos, né? E muitas coisas que as pessoas sempre pensaram falar. E aquela coisa, não dá para você defender a liberdade enquanto você quer silenciar certas coisas. Né? Eu, pelo menos, acho que não dá para você querer conciliar liberdade, defender a liberdade de que cada pessoa pode fazer aquilo que quer, que é livre, pensa, gosta, assiste, vê, sei lá o que pretende fazer, e ao mesmo tempo você querer controlar as pessoas do tipo, você não pode falar isso, né? Você é um mal criado. Você está proibido de falar isso. Né? É aquela brincadeira da questão do preconceito que a gente falou uma vez em sala. Né? O sujeito fala, eu sou preconceituoso, eu não gosto daquela pessoa que toma Coca-Cola, por exemplo. Né? Opa, mas então se eu estou dizendo que existe algum tipo de preconceito, né? Eu também faço parte disso. O cara ali, né? Vamos supor, eu não gosto do cara que toma Coca-Cola. Né? Um cara que toma Coca-Cola fala, não, você não pode dizer isso, eu gosto de refrigerante, né? Coca-Cola patrocina mais, né? Patrocinador oficial do podcast, né? Então, você é preconceituoso, né? Tudo bem, você também está sendo, né? Então existe esse paradoxo, né? Mas assim, eu acho que é uma situação que, infelizmente, né? Hoje a gente vive uma sociedade esfacelada, sem
tem muitas convicções, né? Então tudo virou politização, tudo vira motivo para virar a mesa, né? E isso vai trazer consequências futuras assim de conflito, acredito, né? As gerações mais novas tendenciosamente vão ter mais atrito ainda com as pessoas mais velhas e tudo. E o senhor acha que isso está de quantos anos para cá, professor? Olha, eu acredito que desde 2012 por aí que a coisa foi se radicalizando na política, né? Então, eu não vejo uma solução clara, né? Porque assim, como eu falei, a gente tem que ser contrário a qualquer tipo de ditadura de discurso único, né? Só que ao mesmo tempo, né, não existe um vislumbre, né, de alguma coisa que possa solucionar isso, né? Faz parte, né? Bom, pelo menos a maior parte dos países do mundo que vivem em regime democrático tem oposição, né? Só nós que não tínhamos talvez com tanta violência sem oposição, né? Então é assim que a coisa vai acabar funcionando, né? Penso eu. Professor, para encerrar, qual ensinamento você deixaria para todos os alunos? Tá. O ensinamento é muito simples. Não briguem comigo. Não briguem comigo. Ensinamento para os alunos. Olha, buscar estudar é uma coisa essencial para que você se torne um ser humano melhor. Não é para você ter só um bom emprego, né? Um emprego é só consequência daquele conhecimento, aquela coisa que você adquiriu, mas você como pessoa vai se formar. Ou seja, a escola não está aqui para formar uma mão de obra, está para formar o homem como um todo, né? Então essa visão da escola como uma pré-agência de empregos também não é uma coisa muito boa, né? E principalmente eu acho que o aluno tem que amadurecer e encontrar o seu lugar, né? Buscar o período da escola, o período da adolescência para aprender mais coisas, porque na rotina da vida adulta, mais tarde, esse tempo que hoje sobra vai fazer falta. Acho que seria isso. Empregar melhor o tempo, hein? Buscar aprender, buscar melhorar. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir. Obrigado, professor Márcio. Obrigadão, senhor. Até a próxima.